Ô, bem, e os namoradinhos? Vai ficar pra titia, hein? Vem cá, conta aqui pro tio. E os namoradinhos? Ô, fia, e os namoradinhos? Que delícia, todo mundo aqui! Cadê a caravana de Araraquara? Hoje tem o quê? Barracos! Traições! Tem caos! Declarações de amor Drama! e muita comédia. Tudo isso! Ao mesmo tempo, Junto e misturado! esse é o podcast E os namoradinhos? Muito feliz! Bem-vindos a mais E os Namoradinhos. Ai, que tudo! Olha que lindo, pessoal da caravana de Rio Preto. Tá em peso Em aqui. peso, um beijo pra vocês. Hoje os áudios. Vocês estão preparados pro que vem? O meu… Cara, o meu é um barracão clássico. Eu não sei se é tão clássico, porque se não me engano, como a gente seleciona mais de um áudio, né? Quando a gente vem gravar, a gente grava mais de um programa. Mas eu tenho a impressão que é nesse que teve tiro. O meu tem fraude, tem um que tem fraude, não sei se vai ser de hoje. Fraude? Fraude. Cara, pra você que é advogado é bom, né? Você Não, fica já analisando? Eu fiquei. Eu falei, não pode identificar essa pessoa, porque senão ela vai ser processada. Gente! E essa coisa do meu que tem tiro, não pode ter arma? Pode ter? Você tem que ter autorização? Quem que atirou? Foi um policial? Não foi. Não? Foi um tio lá. Ai, vai ficar com tornozeleira eletrônica. Ah, é. Eu fico assistindo aquele Aeroporto. Você já viu esse programa? Sim, por conta dos meus pais que assistem. Meu pai, ele só sabe assistir programas de aeroporto, igual Largados eu. e Pelados. Sou Esses eu. Discovery Home, National Também. Geographic. Eu só. posso ficar lá com seus pais assistindo Pode. isso, jantar e falar: bora ver um aeroporto, um Fronteiras? E aí Azul pra cocaína. Azul pra cocaína, é o chá revelação da droga, né? É sempre menino. É sempre menino. Aí eu tava assistindo um que o cara tinha munição na bagagem. Era um senhorzinho. Ah, eu tenho muita dó. Esse é o meu fiquei. problema. Mas aí você fica assim: o que esse velho tá trazendo bala? Mas Qual era o objetivo dele? Querido senhor. Alô, senhor, o que o senhor ia fazer com isso? Mas aí você vê que ele não tinha a menor ideia do que tinha acontecido, sabe? Chamaram ele ali, o senhor declarou? Não declarei. O senhor tem autorização do exército? Não tenho. Aí Eu nem sabia que não podia. não sabia, porque ele falou: lá nos Estados Unidos você entra em qualquer loja e compra e sai andando. Ele, sim, senhor, nos Estados Unidos. Aqui não é os Estados Unidos. um aqui outro país, tem uma outras leis. Constituição, alô? E aí ele falou, eu fiquei com muita pena que ele falou assim: então eu vou ser preso? Aí o cara falou: o senhor já está preso. Surpresa! não, o senhor já está preso. Você quer começar no seu, no meu? Pode começar no seu, porque eu tô… Não, deixa o seu pra depois, tem esse tiro que vai deixar a galera… E se não for, nem sabe. É bom que já aprende a pessoa pro próximo episódio, pode ser. É tudo marketing. Então vamos no seu. Tá, vamos com o do Pedro primeiro, por favor, tá? Primeiro áudio aí pra nós. Oi, Cláudio. Oi, Camila. Oi, Buxer. Adoro vocês, acompanho muito. Eu tenho um caso de intrigas de família que aconteceu quando eu era criança, mas eu não superei e não vou superar. E não adianta vir me falar que foi só porque eram crianças, porque pra mim não foi certo. Mesmo assim, eu tinha o quê? Uns 14 anos e meu primo tinha menos 6 que 14. Eu sou de humanas, então eu acho que era… Enfim, ele tinha menos de 10 anos. Entre 5 e 10 anos, 7 anos, 8, 14 6. menos 6? 8. É. E aí, ele… Não. Peraí, para. Pelo amor de Deus, para aí. Vamos entrar Deixa no eu fazer aqui, Telecurso 14 2000. menos 6. Gente, ele tá fazendo no Tira papel. 0, vai 14. Bota 14. Fazendo um papel, sempre vai ficar 14 menos 6. Peraí, 14… Ai, eu escrevi 16. Ninguém tá bem. Ai!
Gente, Tomou ninguém tá vendo. remédio hoje? Não, eu não tomo. Aí fica 14. Fica 14. É 8. É 8. Tá. É 8. Gente, Então ela tem 14, eu ele tive tem que, 8, eu tá? quis parar, porque eu sei que todo mundo, a massa que ouve a gente é de humanas. É de então eu humanas. achei legal parar. Então ela tinha 14 e ele tinha 8. Tá bom, pode continuar o áudio, por favor. Tava dormindo lá em casa, nas férias. E a gente era muito próximos, assim. Tipo, eu sempre cuidei dele e tal. Ele é meio… Enfim, ele sempre tava lá em casa. Ele tava passando um tempo lá. E aí, a gente tava indo no cinema. E ele, eu acho que tinha um pouco de ciúmes. Naquela época, ele não tinha irmãos. E ele tinha um pouco de ciúmes em eu com a minha irmã. Porque nós somos muito próximas. Aí, eu acho que ele tinha alguma coisa do tipo… Eu não pertenço completamente a este grupo de… Eu sou apenas primo e não… Rapidinho. Rola muito ciúmes com o primo. Você tinha? É que você não tem… Amigo, eu tava escrevendo, eu tinha ciúmes. Eu tenho 2 primos de primeiro grau. Essa é a minha família inteira. E é o Flávio e a Renata. Eu não sei se vocês queriam ser expostos. A minha prima, eu já sei que eu já falei o nome dela algumas vezes. E tem gente que trabalha com ela que ouve. Mas eu tinha, sei lá, eu tenho 1 ano de diferença da minha prima e 3 do meu primo. E eu sentia ciúmes. E uma vez eu morri de ciúmes. A gente tava comendo num restaurante, todo mundo, pizzaria, domingo, uma coisa assim. E aí eu falei, mãe, a Renata pode dormir lá em casa? Daí a minha mãe falou, pode. Aí eu fui pedir pra minha tia, a Rê pode dormir lá em casa? Pode. E aí do nada, no final do jantar, a minha prima falou, eu não quero mais dormir na casa da Camila, eu quero ficar com meu irmão. Eu fui E embora. você não tem irmãos? Eu não tinha ninguém pra ficar. Eu fui embora no carro, no banco de trás, que a gente não usava cinto, né? Deitadinha no banco de trás, mas eu chorava. E eu chorava de tristeza e ódio, porque eu falava, ela tem um irmão e eu não tenho. Foi horrível. Imagina que já não foi assunto de terapia isso. Cara, eu acho que eu nunca contei. Sério? Eu me abri pra você. Anota pra próxima. Eu vou anotar. Mas eu lembro dessa vez específica, assim, que eu tinha porque muito primo, ciúmes. Quando a família é unida, primo acaba sendo uma relação muito próxima, né? Eu lembro que eu vou expor aqui também o Dani e a Bianca. A gente, lá do meu pai, a gente é em 11, tá? Não Mas é hoje em dia, possível. na minha época era 11, mas a gente cresceu, a galera teve mais filho. E a Dani e a Bianca, a gente era meio que da mesma idade. Eram as trincas, que tinham idades parecidas. Tá. E aí, a gente todo fim de semana tinha almoço na casa do meu avô. E a gente ia dormir na casa de alguém depois, nós 3. Formava um complô entre eu e o Dani, infelizmente. Sempre a briga, a Bianca Bianca se chorava. ferrava. E aí vinha… Minha mãe chamava de novela mexicana. Todo fim de semana tinha novela mexicana. Tinha choro? Porque ela tinha que apaziguar a Bianca, ela tinha que se desculpar. Muito choro. Eu lembro essa Desculpa, Bia, eu te amo. Desculpa. Mas essa diferença que tem, assim, de 3, 4 anos que eu tinha pro meu primo… Quando a gente era pequeno, era enorme, né, a diferença. Então eu lembro que a gente brincava de luta livre. Sabe aquelas ideias muito ruins? Que é uma lutinha em cima da cama. Erro. E a minha prima, como tava mais acostumada… Né? A violência, vamos dizer assim. Ela demorava mais pra chorar. E eu lembro que eu chorava muito rápido. E a hora que eu chorava, era a hora que estragava a brincadeira. Que ficava meu avô, meu tio, alguém assim. E eu lembro da cena sei lá, meu primo me derrubava. E eu começava a querer chorar. E ele parava bem na minha frente e falava, por favor, não. Por favor, não chora, Camila, não chora. Senão acabou. E aí eu lembro que eu ficava, eu choro ou eu não choro? Isso aqui está nas minhas mãos. E aí, você chorava? A maioria sim. Então você não é a mais legal. Você não é tão legal. Vai, vamos continuar. Continua. Né, realmente irmão, por mais que a gente considere ele tipo um irmão. Por mais, não é irmão. Não é? Eu comecei a trabalhar com 13 anos, então eu acumulava. E eu fazia, tipo assim, eu vendia bolo no pote em feirinhas, assim. E aí eu era muito pão duro, assim. E aí eu acumulava todo o dinheiro que eu ganhava, porque eu não precisava pagar minhas contas. Saudades. Nossa, eu acabei de precisar começar a pagar as coisas, então sinto muita falta daquela época. Enfim, e aí eu… Desabafo. Guardava tudo isso numa latinha do M&M vermelho que eu tinha no meu quarto, em uma escrivaninha, assim. E aí, eram principalmente moedas, né? Porque, tipo assim, é bolo no pote e tal, docinho, assim. E as pessoas pagavam muito em moeda, não existia nem Pix.
pra Era elas muito pagarem. moeda. Ou existia, Muito. eu não tinha nem conta no banco, na verdade, mas enfim. E aí eu tinha muitas moedas, tipo assim, muitas. Eu tinha mais de 100 reais em moeda. E eu me orgulhava muito disso. Em algum momento, essas moedas renderam, tipo assim, eu comprei um computador com essa porcaria dessas moedas. Mentira! Não é possível, né? Eu Como também assim? Tá errado. Tipo, e eu tinha 17 anos, então, gente, começam a trabalhar com uns 13 que vocês conseguem comprar um computador com moedas. Mas enfim. Que louca! O que aconteceu? Meu primo se revoltou aos, 6 anos que ele tinha, com algum tipo de não pertencimento, pela minha interpretação. Ela analisou. Psicóloga. Ele pegou todas essas moedas e colocou na mochilinha que ele tinha levado pra dormir lá em casa. E aí a gente foi pro shopping assistir o cinema. E aí a gente pegou a mochilinha dele saindo do carro. Ele roubou? E a gente viu que aquela mochilinha tava muito pesada e fazendo muito barulho de moedas. Nossa, era muito na lata de M&M? Imagina ele andando no shopping. Tchá. E a gente abriu e viu que estavam todas as mesmas 100 reais em uma moeda, basicamente, dentro da mochilinha dele. E ele querendo esconder aquilo, falando que ele levava não sei o quê. Eu fiquei puta da cara. E aí, eu fiz uma coisa muito ruim, que foi nas próximas vezes que meu primo foi lá em casa, eu comecei a prender ele na varanda. Mas tinha rede, né? Que horror, gente, muito perigoso, eu sei. Mas eu fiquei muito chateada, Não sei, porque aquilo era naquela muito época. valioso pra mim. Enfim. E aí, assim, nunca passou pela minha cabeça que ele poderia ocorrer um acidente, né? Poderia. Não devia ter rede. Não devia. Graças a Deus, virei religiosa do nada, mas graças a uma energia maior, deusa, que seja, ele não aconteceu nada. Ele tá vivo e feliz e a gente ainda se ama muito. Mas eu tinha muita raiva dele. Daí eu cheguei a falar com o pai dele, meu tio, assim. Eu fiquei muito chateada. Mandei áudios, assim, falando como ele era capaz de fazer isso. E naquela época ele também tava, tipo, uma intriga com a minha mãe, assim. E daí eu fiquei, tipo, olha… 8 anos. Não acho certo o que vocês estão fazendo com a gente, assim. Eu chorei no áudio. Eu lembro que eu fui no banheiro e eu e minha irmã, a gente tava, tipo, nossa, a gente vai acabar com ele e tal. E o meu tio, eu tinha, tipo, 14 anos. Eu tenho 20 agora. Ela é novinha. É recente, né? Meu tio, ele respondeu, tipo assim… Você não tem idade pra brigar comigo. Eu não sou uma amiguinha da escola de você. E aí ele começou a tacar pau em mim. E aí ele começou a me xingar horrores, assim. E aí eu lembro que na próxima reunião de almoço de família, ele me deu um abraço muito falso e falou assim, ó… Ele falou pros outros tios, tá? Os outros irmãos da minha mãe. Que ela tá. E aí todo mundo me dava um abraço e ficava tipo… Se comporta, né? Vê se você fica bem, não sei o quê. E aí a minha avó teve que intervir na situação, que a minha avó é, tipo assim, a grande organizadora dessa família. É sempre e a ela avó. parou no almoço de domingo, tipo um discurso de Natal, assim, que todo mundo dá oração, vai dar a mão e faz uma oração. Agora parece que a minha família é muito religiosa, mas enfim. E aí ela falou assim, olha, nada contra as pessoas religiosas assim, mas enfim. Ela é maravilhosa, ela é louca. Ela falou assim, olha, isso não vai continuar assim, não sei o quê, porque vocês são crianças e ele só pegou as moedas, não sei o quê, porque ele não sabe, ele achava que isso era valioso e ele tava querendo uma coisa… Enfim, psicologia provavelmente explica o que ele tava querendo. E eu queria que ele fosse um psicólogo, inclusive. Queria dinheiro. Mas enfim, e aí eu fiquei chateada, mas o que acontece? Até hoje, o meu tio não fala comigo. Até hoje? Rancoroso. Sendo que assim, eu entendo que foi uma coisa assim, né, de uma fase e tal. 5 minutos, gente. Eu vou fazer o meu próprio podcast aqui dentro desse podcast, se esse áudio por um acaso for escolhido. Mas enfim, falo muito. Então todos os áudios que eu for mandar, ele vai ter no mínimo 7 minutos. Mas o que acontece? Meu tio não fala comigo, não me dá feliz aniversário. E eu fico muito chateada com isso, porque eu sou uma pessoa apegada. E aí, ele dá feliz aniversário pra minha irmã, que tava também envolvida nisso tudo. Mas eu… A irmã se safou. É com ela. Pela simples coragem que eu tive e tenho ainda, de ir lá falar na cara dele que eu não achei isso certo. Vamos excluir o fato de que eu tranquei meu primo na varanda, porque isso eu realmente me arrependo e coloco a culpa na infância. Eu também perdoo ele por ele ser criança, mas eu ainda fico um pouco chateada. Eu fico tipo assim… E ele começou a esconder as minhas coisas. Ele escondia meus bichos de pelúcia, ele escondia tudo isso. E eu não coloco a culpa nele, mas eu coloco a culpa nos adultos. E eu queria dizer pro meu tio que ele vai ouvir isso, que é o seguinte. Talvez ele realmente ouça, o que acabou de me dar um pouco de medo, porque… Enfim, tudo pode acontecer, né? Vai que daqui a pouco… Meu Deus, e daí se eles ouvirem aí, minha família inteira não vai querer mais falar comigo, né? Não só eles. Ela é maluca. Ela entrou numa noia. Que não vou mandar parabéns. Mas enfim, eu queria dizer pro meu tio o seguinte. Aquele ano que você me ligou no dia do meu aniversário pra me perguntar alguma coisa de trabalho e não me deu parabéns, eu não vou esquecer. E eu gostaria muito que você começasse a me dar parabéns. Deixou o recado. Porque, de acordo com você mesmo, com o que você me falou… Você não era uma amiguinha minha da escola pra gente ter uma briga de igual pra igual. E eu era apenas uma criança. Não é? Você não deveria me perdoar por causa disso? Ou melhor, me pedir desculpas por tudo que aconteceu com o seu filho e comigo. E como você lidou com a situação. Gente… Não acho certo. Não acho certo eu ser ignorada até hoje.
isso, gente! Feliz ano novo! Virou. Digo em quase março. Acabou assim? Cara, sabe o que me espanta mais do que o tio ainda tá encanado e ser grosso com ela? É ela ligar. Porque, sei lá, é uma dor. Ignora esse tio, não Eu perde ia pensar, tempo. esse tiozão Não aí. quero ser amigo dele, né? Que Eu sou assim também. Eu ia falar, não quer falar comigo? Foda-se. Eu não fico enfrentando conflito. Nem eu, não quero. Eu não sei por que a gente tá apresentando esse Porque programa. a gente não gosta de conflito. A gente odeia conflito. Mas a gente tá aqui pra resolver os conflitos deles. Porque hoje o primo tem 14 anos, a mesma idade que ela tinha. Tipo, já passou, né? Ele não deve estar roubando mais as coisas. Não, se tá, temos um outro problema aí. Que aí precisa… Chame um advogado. Não, e também sei lá, um psiquiatra. Porque temos um caso de cleptomania. E sabe o que? Você vê que ela é jovem. Porque a memória da infância dela, ela mandar muito… áudio. E eu escrevi isso! Eu Mandar também. áudio! Ela é Gente, muito nova, é. porque a gente não tinha É, isso. não tinha. Não, isso que eu já sou bem mais velha que você. Já temos aí um gap geracional entre nós. Agora, entre ela podia ser minha filha. Podia. Uma menina de 20? Podia ser minha filha. Eu nunca… Imagina eu mandar um áudio. Não existia, Nova, gente. chorando. Ai, que bom que não bom tinha que não isso. grava, né? Ai, que bom. Imagina pegar o histórico do WhatsApp E da eu infância. lá, infância, causando, Nossa. chorando com ciúme da minha prima. Ela ia ter muitas provas contra mim. Qual que é a moral da história? A Você moral tinha da história é… cofrinho? Eu tinha cofrinho. Eu também. Amava. O cofrinho mesmo, de quebrar. Cofrinho de quebrar, pô, em forma de Mas porco. nunca dava um computador. A moral da história é isso. Como ela Não. conseguiu comprar um computador? Não, dava assim. Eu juntava as R$100. moedas. E aí, eu acho que nem chegava a isso na minha época. Eu juntava as moedas e daí eu levava o cofrinho pra Águas de São Pedro, quando eu ia Era nas cruzeiro, férias. nossa Eu passei por cruzeiro, Cruzados Novos. Foi eu passei… piada. Eu vivi tudo. Eu tô há muito tempo aqui já, né? Eu sou antiga, sou vintage. E aí, eu levava pra Águas de São Pedro. E lá tinha uma… Cara, olha que coisa antiga isso que eu vou falar. Tem o centrinho da cidade até hoje, é uma cidade muito linda, assim. O Natal de Águas de São Pedro, fazendo uma divulgação turística do local. É muito lindo, eles fazem um show de luzes no centro da cidade. Mas sempre foi uma cidade muito bonitinha, muito caprichada, assim. E aí, tinha as lojinhas do centro. E uma das lojinhas era uma casa de jogos, assim. Então, ela tinha um joguinho que é… Imagina um balcão. Que de vários lugares desse balcão desciam rampas. Que tinham obstáculos no meio. Você jogava a bolinha e dependendo do lugar que caía no furo, você ganhava uma coisa. Mas o único prêmio que tinha nessa lojinha era ou mini bichinho de pelúcia ou loloso. Ou pior ainda, bichinhos de porcelana. Bem Então, infantil. sei lá, cachorrinho de porcelana, gatinho de porcelana, passarinho, sabe? Coisas assim. Então, as minhas moedas iam pro jogo. Ou seja, você comprou bichinhos de porcelana, você tinha uma coleção. Eu tinha muito. Na casa da minha avó, como era eu e minha prima ainda… Meu primo já era um pouquinho mais velho, ele já tava no skate, na bicicleta, ele não tava. A gente tinha um programa, né, descer no centrinho pra tomar sorvete e jogar o joguinho. Então eu fui uma criança da A minha jogatina. infância era em Serra Negra. Ah, Já eu fui foi? também pra Que Serra agora tem a Negra. Fontana de Treve. Ai, que Você viu chique, isso? eu vi. Mas eu Sabe, nunca tava mais pensando, voltei. a nova geração nunca vai ter cofrinho, porque ninguém usa mais moeda. Não usa. O Arthur tem, mas aí não é em formato… Foi a Helena Augusta que deu. bitcoins. A Helena Augusta que deu. É uma bola de futebol que a entrada cabe dinheiro. Que entrada? A entrada da moeda… Ah, de notas, então. Também Chique. cabe notinha. Chique, esse é bem chique. E acabei de receber uma cobrança da escola. Dinheiro? Aqui, olá, tudo bem? Verificamos que o passeio e a atividade do after de dezembro estão em aberto no sistema. Caloteira. Seu Madruga, pague o aluguel. Caloteira. Vamos pro meu áudio? Vamos. Pode dar play aí. Hoje, o meu caso é o de barraco da minha família. Ah, é um barracão. A minha família sempre foi muito barraqueira, mas esse foi um barraco muito grande que aconteceu, porque Muito nervoso o final já. foi babado. É o seguinte, a minha tia Jéssica Ó, Tá dando nomes. tem uma irmã chamada Patrícia, que é a minha outra tia. Jéssica tem irmã da Patrícia. Tá, vou anotar. A minha tia Patrícia é casada com o Israel. Israel. Patrícia e Israel são casados, certo? A minha tia Jéssica é casada com
com o Lucas. A gente tá dando nome aos bois. Jéssica e Lucas são casados. Sempre foram casados. Acontece que a minha tia Jéssica A Jéssica, tinha um caso com Israel Um caso. por mais de 10 anos. mais de 10 anos. Mas Gente. nossa família foi descobrir o caso deles quando a minha tia Jéssica não tinha onde morar Uhum. e a minha tia Patrícia foi abrigar a minha tia Nossa, Jéssica junto com o marido dela e a família dela, meus primos, né? A minha tia Patrícia tinha 2 filhos. Olha lá, segura aí pra mim. Tá, calma. Nossa, tá virando um… Ó, então é assim, Um ó. mapa Jéssica conceitual. casada com o Lucas, Tá. Patrícia com o Israel. A Jéssica não tinha onde morar. E pegava o Israel há 10 anos. Pegava o Israel há 10 anos. A Patrícia, que é a mulher do Israel, falou: coitada, minha irmã, Jéssica, não tem onde morar. Vamos fazer um puxadinho pra ela vir com os filhos. Então, todo mundo, neste momento, estava morando junto. Uma grande família. Uma grande família, sendo que existia esse caso há mais de 10 anos dentro da Será família. que não foi intencional pra eles morarem perto? Então, vamos lá. Vai lá, dá play. A minha tia Patrícia tinha 2 filhos. Então, assim, teve uma fase que juntou a família toda. Jéssica tinha um caso com Israel por mais de 10 anos. Jéssica foi morando na casa da irmã dela, a Patrícia. O que começou a acontecer? O meu tio Israel começou a construir Olha lá. casa no fundo do terreno da casa dele, Pra segunda esposa. Pra GC. Poligamia. É. com a Patrícia. Gente, acontece que minha tia Jéssica, amante do Israel, brigou com a filha dela. Com a filha dela mesmo? Não satisfeita em fazer a cagada de Uhum. pegar o marido da própria irmã, ela falou pra filha que fazia isso. Numa dessa confusão, a Jéssica morando dentro da casa da Patrícia, Jéssica tinha brigado com a filha foi lá e contou tudo pra Contou. tia dela, Patrícia. Traiu a mãe. Enquanto o amante lá, o Que querido, estava construindo um terreno no fundo da casa dele para abrigar a Jéssica dentro de casa. O que aconteceu? Jéssica ficou desesperada que a família inteira descobriu a traição. Imagina um almoço de família. O que ela fez? Ela tinha um chumbinho de rato dentro do brigadeiro, mandou para dentro, foi pro hospital. Pra se matar. Foi internada, aquele fuzuê, menina. Olha o Todo sururu. mundo assim, ó, chocado com o caso de traição, porque, claro, depois que Patrícia E descobriu a sobreviveu? traição de Aham. Israel nega até hoje que não teve um caso com a Jéssica. O Israel É nega. estratégia, negar sempre. A gente suspeita até que eles têm um filho juntos, mas quem registrou foi o Lucas, Lucas. O Lucas marido da Jéssica. quietinho. Ninguém na fala do dele, Lucas. não. Porque um desses primos é muito parecido com o meu outro tio, o Israel. É Dom Casmurro, quase. É. Mas é registrado lá no nome do Lucas. A gente não mete muito o dedo aí, não. Enfim, gente, um caso de mais de 10 anos de traição. Minha tia pegava o marido da minha outra tia, caso de irmã. Pois eu falava que se fosse minha Meu irmã, eu ia sentar a mão na cara dela. Deus. Minha tia nem sentou a mão na cara dela. No fim, no meio fim. desse barraco todo, enquanto Jéssica estava no hospital Não é possível que tem mais coisa. Tem. e a gente não sabia se ela ia sobreviver ou não, tinha entrado 3 casos de pessoas que haviam tomado chumbinho. E querido, se não faleceu, bateu as botas, ficou com grandes Ficou com sequelas. sequela. Pois a minha Que tia horror. achou que ia bater as botas e não ia lidar com nada. Aí é que ela surpreendeu mais. Ela sobreviveu, queridos, e sem nenhuma Não sequela. aconteceu O nada com médico ela. não sabia Pra explicar o que tinha enfrentar acontecido. o karma. E assim, ela teve que sobreviver para sustentar o barraco. E depois os barracos foram pior, porque Não é o possível. marido da Jéssica caiu do portão no meio do barraco, quebrou o braço. O Lucas, coitado. O Israel destruiu a casa que estava construindo no fundo, assim. A família se dividiu em pedaços, em pedaços, em pedaços. Uma loucura, menina. Ai, que Menina. triste. Uma loucura, menina. Ai, não é o do tiro. Não, então, ó, é o próximo episódio. não sai daí que em algum Não, mas episódio calma, vai que eu ter tô tiro. tenso ainda. Não, mas olha a loucura. Porque Gente, a família… talaricagem. Como é que a pessoa consegue dormir? Não, por 10 anos. A consciência, como é que fica? Eu não tenho irmãos, né? Então eu não tenho local de fala. O local de fala da traição da própria irmã, Jonathan. Eu fico pensando assim, então tá bom. Vamos pegar a Leca, que é a minha amiga de infância, todo mundo sabe. Cara, pegar o boy da Leca por mais de 10 anos, você não Não tem como. tá nem aí. É isso, a pessoa não tem… E aí ela tem… Você vê que ela Mínimo. tem noção do tamanho da coisa quando ela É toma um isso. chumbinho. Porque daí ela fala, eu não quero nem resolver isso aqui. A pessoa acha que nunca vão descobrir. Nem só isso, ela contou pra filha. Ela contou pra Na filha. raiva. Isso, aí foi o…
erro com muitas aspas, tá, gente? Eu tô fazendo com os dedinhos agora, uma ginastiquinha de dedo. E o Israel? Tem que culpar o Israel também, né? A Gente, Patrícia não culpou o Israel? O Israel nega. Essa é a melhor parte pra mim. O Israel nega. Nada aconteceu. Mas Aí ele destruiu a a casa. estratégia é sempre negar, sabia, né? Eu aprendi isso Não assumi quando nunca. eu era heterotop. Na sua Na passagem minha passagem heterotop. de heterotop é Meus negar. amigos falavam, tem que negar, se trai, tem que negar. Sempre. Então fica aí a dica. Pra quem recebeu… Pra quem é heterotop. pra quem é heterotop. E pra quem não é heterotop, sofre com heterotop, eles vão estar negando. E o filho, e essa coisa do filho não é… Mas tem que você fazer teste viu? de DNA. Não, ela falou, nisso aí a gente não mexe. Ela fala no áudio, ela fala, nisso aí a gente nem entra, porque aí é pesado demais. Porque, cara, aí é foda. Imagina você tá criando… Se o caso faz mais de 10 anos, a gente não sabe a idade das crianças. Mas há anos o Lucas é Dom o Casmurro, pai. isso. É, Dom Só Casmurro. não é irmão, é o melhor amigo. Você vê… Nada como uma história da vida Você real, viu? né? As histórias se Supera a repetem. ficção, As supera… histórias se Se repetem. repetem. É de família são mesmo, por roteiros. isso são clichês familiares. É muito doido isso, porque tem muita história, isso é um tabuzão, lógico, mas tem muita história de pegar cunhado mesmo. Eu fico Muita. escutando o Não Inviabilize da Deia lá, cara, várias. Ai, aí você vai indo, quando a mulher vai pegar a traição, é a irmã. Mas é isso, o Israel sempre sai frio. Não foi ele que tomou chumbinho, não foi ele que foi o traído. Ele só negou e ele continua a vida dele. O Lucas quebrou o braço. O Lucas caiu do portão e quebrou o braço. Coitado do Lucas. Não sei por que a gente tá rindo, muito horroroso isso. Mas é que ela compartilhou com a gente, é pra gente transformar isso no Você que contou pra ambiente. gente. É. Bom, né? O episódio Gostei. de hoje, não tava? Hoje gostou. Ou seja, morais das histórias. Tá. Né? Tinha que terminar. Ah. Não mostre seu cofrinho pro seu primo. Não, e foda-se seu tio. Foda-se o tio. Cagou Isso eu pro tenho tio. muito, sabia? Quando, assim, quando me assumi gay, seu tio nunca… Que eu tô Caguei cagando pro pra esse tio. tio? É. Vai tarde, né? Tchau. Nossa. É porque ela é jovem, ela tem 20. Ela vai aprender ainda que não vale a pena como seus querer brancos. a aceitação do tio. E segundo, coisa assim, segunda moral da história, não dê abrigo pra sua irmã, dê, né? Mas confie, é o tombo da vida. Não sei, gente. Essa daí não tem muito moral, né? A segunda. Não. Não mexe na gaveta dos outros. Acho que fica assim, sem talaricagem. Pelo amor de Deus. Chocada. Bom, é isso, tá? Obrigada pra todo mundo que tá aqui. Pessoal da caravana que veio assistir a gente hoje. Um beijo pra vocês. Muito lindo. Depois a gente passa, tira foto, pega os bichinhos de pelúcia, as faixas pra gente, tá? Eu tô muito feliz Eu com as também. caravanas que estão chegando em peso aqui. E se você é de uma caravana e quer vir pra cá, trazer a sua caravana, nos mande mensagem e o seu caso de família. Isso, vai lá no Telegram, tá? Mandar a Associação dos Camelers. Qual que é o mesmo. seu? O meu é do Desafio Bookster, que eu coloquei lá. Você tá com o Telegram? Então vai lá, gente. Segue nós no Telegram, tá? Tchau, até semana Beijo. que vem. É nóis. E tem o Instagram, né? Ah, do podcast. a gente tem Instagram agora. Pode mandar o áudio por lá também, pelo DM? Eu vou perguntar pro Cláudio como é que faz pra mandar depois pra cá. Tá bom. Eu não sei, mas segue a gente lá e os namoradinhos podcast. Beijo. É isso? É isso. Não, o arroba. Olha eu como ver. E os namoradinhos podcast. Segue a gente lá. Beijo, tchau. Beijo. E os Namoradinhos Podcast é gravado e produzido na Zamundo Estúdio. Roteiro é meu e do Pedro Pacífico e produção de Bruno Porto.